Amém. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Você pode levantar as suas mãos. Por um curto período de tempo, você pode se desconectar do seu natural agora. Se desconecte de quem está do seu lado, do que você tem para fazer amanhã, do que você tem para fazer daqui a pouco. Você acabou de declarar que Ele é a sua provisão, que Ele é a sua paz. Com suas próprias palavras, ei, se renda a Ele agora. Se você chegou até aqui porque você crê que Ele existe, não foi por acaso que você chegou aqui. Com suas palavras, diga palavras de amor a Ele. Ó Senhor, nós nos rendemos diante de Ti nessa noite. Nós bendizemos, Pai, o Seu nome, o sublime, o mais alto Rei. Jesus, nós declaramos que Você é o centro desse lugar, Você é o centro do nosso coração. E nós nos colocamos diante de Ti, Rei, nosso Mestre, nosso Salvador. Nós nos desprendemos de todo pensamento de preocupação nessa noite e nós elevamos o Seu nome, Jesus, ao mais alto lugar nessa noite. E dizemos que pertencemos a Ti, nossa vida é Sua, nosso coração é Seu. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Banda, muito obrigado. Baterista, muito obrigado, você é muito boa. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Pode sentar, pessoal. Oi, gente! Ai, que alegria imensa estar aqui com vocês nessa noite. Para quem não me conhece, tem alguns rostinhos novos, deixa eu me apresentar. Eu sou a Sabrina, mas também sou conhecida como Sassá, tá bom? Eu tenho 22 anos. Agora você não é mais, eu não sou mais uma estranha para você, você me conhece. Daqui a pouco eu te conheço. E você recebeu da ministração de hoje de manhã? Amém? Para quem não estava aqui, pessoal, foi uma ministração muito poderosa. E esse é um convite para você entrar nas nossas redes sociais, no YouTube, e assistir a ministração. Amém? E o mesmo poder que estava de manhã é o mesmo que está nessa noite. Amém? Então, não fica triste por não ter vindo hoje de manhã. Sua vida vai ser transformada de qualquer jeito nessa noite. Tá bom? Vira para o seu irmão que está do seu lado, faz aquela pergunta boa para ele. Você está preparado? E já responde assim, eu estou preparado. Não, mas tem que ser com essa entonação. Eu estou preparado. Você está preparado? E já abre comigo em Hebreus 12, por favor. Abre comigo. Vamos dar uma lida na palavra. Você abriu? Vou te dar 10 segundos para você abrir em Hebreus 12. 10. Vamos lá? E diz assim, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A gente vai focar um pouquinho nesses 3 versículos e nós vamos separar eles em pedaços, tá bom? Como um açougueiro, para a gente entender o que o Senhor quer falar com a gente nessa noite. E o primeiro é no versículo 3. Você está aí? Foca aqui comigo, olha na sua Bíblia, olha para mim, mas presta atenção nas palavras. No 3, nós vamos começar de trás para frente. Diz, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Foquem nessa parte do final, para que vocês não se cansem e nem desanimem.
O escritor dos Hebreus, não identificado, anônimo, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que não é, mas vamos deixar como anônimo. Ele quis dar ênfase, lembrem dele. Portanto, pensem naquele quem? Que a Bíblia está dizendo? Cristo. No versículo passado, o 2, que vem antes do 3, entendeu? Não, tá. Ele disse, o autor e consumador da fé. Quem? Jesus. E ele está dizendo, pensem nele, para quê? Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Sabe, ele fez questão de fazer, volte a sua mente para Cristo, para que você não se desanime. Muitas das vezes, nós estamos tão preocupados com as coisas deste mundo, ou com afazeres, com pessoas que nós esquecemos daquele que entregou tudo por nós. Sabe, não se baseia em nós, mas se baseia em Cristo. Porque foi por causa dele que hoje nós estamos aqui. Sabe, irmãos, nós vivemos numa época, numa era onde as pessoas estão tão eu, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, eu preciso ser curado disso, Senhor, eu preciso de dinheiro para isso, Senhor, eu preciso de alegria, e é eu, mas nós nos esquecemos quem nos deu tudo na cruz. Nós nos esquecemos que foi por causa dele que as nossas feridas foram saradas. Nós esquecemos que por causa dele, nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Nós nos esquecemos que pelo castigo que nos traz a paz hoje, castigo de quem? Dele, nos traz a alegria. E quando o escritor diz, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição. Sabe, Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Porque Jesus, ele suportou tudo. Por quê? Por amor a nós. E muitas das vezes nós estamos preocupados com as coisas alheias, que nós esquecemos de dar a ele a tamanha adoração que ele merece. Sabe, irmãos, eu não sei como é que é a sua semana. A minha semana ela é bem agitada, porque eu faço faculdade de manhã, trabalho à tarde, faculdade de noite. Mas, sabe, muitas das vezes nós chegamos no domingo achando que ir para a igreja, só o fato, entenda, a palavra só, o fato de ir para a igreja vai melhorar a nossa semana. Mas não é só o ir para a igreja, e entenda a palavra só, mas é ele que vai melhorar a sua semana. Se você for para a igreja no intuito de só bater um ponto, ou porque se você não for para a igreja, você vai se sentir mal, porque, não sei, a minha semana vai por água abaixo, irmão, nem vá. Mas se você for com o seu coração voltado a ele, porque é ele que vai mudar a sua semana, os resultados vão vir. E quando o escritor diz, volte os seus pensamentos a ele para que você não canse e não se desanime, é exatamente isso. Porque muitas das vezes nós estamos focados nas coisas adversas, nos pensamentos, nas circunstâncias, que nós esquecemos quem nos colocou onde nós estamos e quem nos escolheu. Sabe, eu gosto muito do versículo de Jeremias, é um dos versículos que eu falo bastante em minhas ministrações, que diz que quando Deus escolheu Jeremias. E a Bíblia fala que Deus ele não volta atrás nas suas palavras. Então, as mesmas palavras que Deus fez para Jeremias, ele faz para nós hoje. E Deus diz que ele escolheu Jeremias para quê? Para abalar reinos e nações. Sabe, Jeremias ele até debateu com Deus naquele momento. Falou, poxa, Senhor, compensa mesmo? E o Senhor, olhando para Jeremias, ele falou, não vai ser você, mas vai ser eu através de você. Muitas das vezes... tá falhando aqui o negócio. Ou é eu, não sei. Enfim, muitas das vezes nós nos debatemos com algumas circunstâncias e... Prepara para o que eu vou dizer, porque é uma verdade, e meus pais sempre falaram que verdade dói. Muitas das vezes, por preguiça, nós deixamos de voltar para aquele que é o único que pode resolver nossas coisas. Como assim, Sabrina, você falou um pouco em inglês? Vou falar em português, então, para você entender. Muitas das vezes, as circunstâncias batem na nossa porta e nós sabemos que o único que pode resolver tamanha circunstância é ele, e nós preferimos resolver na força dos nossos braços.
Porque não, Sabrina, 2 mais 2 é 4 e não tem outra resposta que não seja 4, então eu vou colocar um 4. Mas, gente, para Cristo existe sim mais uma resposta, que é a resposta dele. E a resposta dele, a palavra dele é a palavra final. E nós não podemos nos apegar com aquilo que nós estamos passando, sendo que é Ele a fonte de tudo, é Ele que nos sustenta e é Ele que cuida de nós. Voltando aqui para a palavra, você não fechou, né? Eu espero que não. Em Hebreus, ainda. No 2, vai dizer... Calma aí, que eu rabisquei tanto minha Bíblia que eu até me perdi. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Sabe, irmãos, nós temos uma vida nele. Ele nos tirou do império das trevas, nos colocou no reino do seu Filho, e hoje nós vivemos uma vida nele. Agora vamos nos colocar um pouco no lugar de Jesus. Amém? Você está aqui? Vocês estão tão sérios? Dá uma olhada para o seu irmão, dá um sorriso para ele, só para ver se ele se alegra um pouquinho. Vocês estão muito sérios. Vamos dar uma volta no tempo. Vamos olhar para Jesus, o nosso maior exemplo. Amém? Jesus estava aqui na terra. Ele estava rodeado por pessoas. E Jesus, ele falava sobre a palavra, ele andava mediante a palavra, e muitas pessoas o rodeavam. E essas pessoas que rodeavam ele, chegavam para ele e falavam: mestre, meu Deus, como que você faz? Claro que não era com essas palavras, né, pessoal? Mas traduzindo para a versão 2026, provavelmente seria assim: Senhor, como é que você faz isso? Senhor, eu quero fazer também. Senhor, se eu expulsar o demônio, Senhor e Senhor. E em certa vez o Senhor estava cercado por uma multidão, e ele disse para aquela multidão assim: quem quiser me seguir tem que amar, não pode, amar mais o seu marido, a sua esposa, o seu filho, e não sei o que, e não sei o que. Sabe, irmãos, nesse versículo o Senhor estava dizendo aqui que às vezes as pessoas, não aqui, não eu, não você, chegam a Ele olhando para Ele pelas coisas que Ele faz, e não por quem Ele é. Você está entendendo o que eu quero dizer? Muitas das vezes as pessoas vão dizer assim: por que você é cristão? Foi porque um dia o Senhor estava precisando de dinheiro e o Senhor me deu dinheiro. Foi porque um dia eu fui curado. E amém que você foi curado. Amém que você ganhou o seu dinheiro. Mas a razão de você ser cristão não é pelas coisas que você ganha, mas é por Ele. Entenda que tudo que você ganha, a alegria que você ganha, a paz que você ganha, a tranquilidade que você ganha são resultados de uma vida nele. São resultados quando nós colocamos Cristo como o centro da nossa vida. É chegado o tempo dos filhos dele o adorarem em espírito e em verdade. Irmão, acabou o tempo de você ir para a igreja apenas para bater ponto. Acabou o tempo de você só ser crente nos domingos, mas você tem que ser crente de segunda a domingo. É chegado o tempo das pessoas verem Cristo através de você, porque você decidiu viver uma vida nele. E quando você decide viver uma vida nele, não existe circunstância alguma que se levante contra você e prevaleça contra você. Sabe, mas para isso você precisa decidir. Final de semana passado, nossa, faz uma semana já. Meu Deus, passa muito rápido. Nós tivemos a conferência Chosen. E, meu Deus, foi maravilhoso ver jovens de 12 anos, jovens de 30 anos, se prostrando diante daquele que morreu por nós. Sabe, é tão bom ver aqueles jovens se rendidos, prostrados diante do Pai. E uma das palavras daquela noite de uma ministra muito boa foi sobre nossas escolhas. E ela falou sobre que nós temos que decidir. E resumindo a ministração em uma frase era: ou você escolhe viver para Deus ou você escolhe viver para o mundo. Porque com Deus é tudo ou é nada. E sabe, ela estava falando e trazendo um pouco do gatilho do que aquela ministra maravilhosa falou, que não, talvez seja eu.
Sabe, irmão, se você escolhe viver uma vida para Deus, vocês têm automaticamente que colocá-lo como centro da sua vida, como centro da sua casa, como centro do seu relacionamento, como centro do seu trabalho, como centro de tudo. E deixa eu te falar, às vezes as circunstâncias vai tentar vir contra você para dizer que ele não está no controle. Às vezes as circunstâncias vão se levantar, pessoas vão se levantar, vozes na sua cabeça vão se levantar para te mostrar o contrário da sua realidade, que é Ele. No versículo 1, nós estamos andando de trás para frente, nós já lemos o 3, o 2, e agora nós estamos no 1. Olha para a sua Bíblia de novo. Vai estar assim, portanto, você está aí comigo? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Eu quero ler em uma outra versão para vocês, que ela é bem boa, que diz assim, peraí, deixa eu abrir aqui. Amém? Você está acordado? Diz assim, portanto, nós também... Eita, pera, que é a mesma. Diz assim, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado... Foca nessa palavra, essa frase, deixamos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a carreira marcada para nós. Repare que o escritor ele diz, deixemos de lado tudo. E logo depois ele fala do pecado. Mas se ele quisesse falar apenas do pecado, das coisas ruins que nós achamos que é pecado, como roubar, matar e etc., ele teria deixado só no pecado, mas ele quis dizer tudo. Quando ele quis dizer tudo, ele quis dizer pessoas. Aleluia. Ele quis dizer pensamentos, ele quis dizer trabalho, ele quis dizer falas. Sabe, irmãos, deixemos de lado tudo o que nos faz desistir de Cristo. Muitas das vezes, para isso, você vai ter que deixar de lado um ciclo de uma amizade. Para isso, muitas das vezes, você vai ter que se afastar de pessoas, talvez do seu trabalho, da sua família, em que falam palavras contrárias àquilo que você é em Cristo Jesus. Ai, Sabrina, mas eu conheço fulano há 10 anos, eu conheço ele, é meu amigo desde quando eu nasci. Irmão, mas se ele está falando uma coisa que te tira da onde você é, ei, se afasta. Porque para viver para Cristo é você abrir mão da sua zona de conforto. Oh, aleluia. Viver para Cristo é você deixar de lado as coisas que te paralisam de viver aquilo que Ele preparou para você viver. É você abrir mão de uma amizade em que te leva para mais más conversações. Falei. Seguir a Cristo é você abrir mão das suas coisas. E muitas das vezes para isso você precisa sair da sua zona de conforto. Muitas das vezes você precisa abrir mão de lugares onde você costumava ir, que te levam a duvidar em quem você crê. Para isso, você precisa abrir mão das suas falas, algumas falas que você tinha o costume de dizer, que dizem contrário a quem você crê. Você está aqui comigo? Ei, o Senhor, Ele tem um plano perfeito para mim e para você, mas para isso você precisa escolher colocá-lo como centro da sua vida, e automaticamente colocando Ele como centro da sua vida, você deixa de viver a sua vida e vive a vida dEle. Aí, nego vira para mim e fala assim, nossa, mas nada dá certo. Poxa, aquela minha amizade com fulano não está dando certo, mas, pô, fulano está falando o que para você? Que você é doente, que você não bate bem da cabeça, que você tem problemas psicológicos? Cara, mete o pé, não seja amigo desse cara, não. Traduzindo, é isso que a Bíblia está falando. Saia da roda das pessoas que falam contrário àquilo em quem você crê.
E quando o escritor está dizendo, se afasta, mantenha-se firme em quem você tem crido. Porque às vezes até mesmo os pensamentos nas nossas cabeças vão fazer ou tentar fazer com que a gente desista de que a gente crê. Oh, aleluia, nós precisamos manter firmes em quem nós estamos crendo. Sabe, Jesus, ele foi elevado ao mais alto lugar. Ele veio aqui, ele pagou um preço em que eu e você não poderíamos pagar. Antes mesmo de você nascer, ele viu um futuro glorioso para você e ele decidiu continuar firme. Ele decidiu permanecer em obediência ao Pai por amor, a mim e a você. E o que nós temos feito em amor por Ele. Irmãos, vir à igreja e fechar os olhos enquanto a música está tocando não é sinal de amor a Ele. Vir à igreja e só cantar apenas uma canção e depois, poxa, o que eu cantei, não é sinal de amor a Ele. Pelo menos o que você estiver cantando aqui, que seja de coração mesmo. Porque multidão tem lá fora, mas discípulos são poucos. Multidão é quem fala, Senhor, mestre, eu te sigo, Senhor, mestre, eu te sigo, mas no final não são nada. Mas seguidor está com ele até o fim. Sabe, é chegado o tempo de nós, os verdadeiros filhos de Deus, honrar o nome de Jesus. O nome que foi elevado ao mais alto lugar. O nome que está acima de todo nome. Se nós fomos curados, foi por causa dele. Se fomos libertos, foi por causa dele. É tudo por causa dele. Não existe outra resposta a não ser Jesus. Olhamos para Paulo, o nosso maior exemplo. Cara, esse cara é brabo demais. Ele virou e ele falou que largou tudo como se fosse lixo por causa de Cristo. E olha que Paulo tinha muita coisa. Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha status e ele disse que largou tudo porque tudo virou lixo. Por quê? Porque ele tinha uma convicção em seu coração, que era conhecer a Cristo. E Paulo, ele diz na sua história que a partir do momento em que ele se abriu para conhecer a Cristo, ele só tinha um foco, que é continuar conhecendo a Ele. Sabe, a partir do momento em que você se permite em conhecê-lo, meu irmão, você não quer sair desse lugar de continuar conhecendo Ele. Você não quer deixar de conhecê-lo, nada mais vai te satisfazer a não ser a presença dEle, mas para isso você precisa se abrir e desejar receber a Ele. O Senhor é bom, mas Ele não te obriga a receber a Ele. As pessoas acham que não, se eu for para a igreja, os caras vão me obrigar a aceitar Jesus. Não, irmão, ninguém te obriga a aceitar Jesus. Mas se você decidir aceitar a Ele, que seja de coração. Porque a partir do momento que você aceita Ele, você tem que abrir mão dos seus desejos, dos seus prazeres. Isso se chama sacrifício. E entenda que existe 2 tipos de sacrifício. Existe um sacrifício que é doloroso, mas existe um sacrifício que dói, mas é um sacrifício por amor. Onde as pessoas fazem isso, sabe? Um sacrifício por amor, que está doendo, mas ela continua fazendo porque é por amor. E foi exatamente o que Cristo fez. Ele fez um sacrifício, Ele se entregou, mas foi por amor. A gente vê isso mais em uns filmes clichê. Geralmente as mulheres vão saber mais, porque se gostam de filmes clichê. Mas repare que em um filme clichê tem um casal onde um deles tem que abrir mão de alguma coisa. É sempre assim o roteirista dos filmes clichê, parece que eles são irmãos gêmeos e sempre montam o mesmo filme igual, onde um tem que abrir mão de alguma coisa. E repare que no final do filme, ou é um que tem que ir para a cidade do outro, ou é um que tem que deixar uma faculdade, um trabalho, mas no final eles sempre vão fazer esse sacrifício. Porque no filme clichê, eles estão tão apaixonados um pelo outro que não importa o sacrifício que um deles fizer, o importante é fazer pela pessoa que eles amam. Você está conseguindo entender? O Senhor, Jesus foi enviado aqui, Ele teve que fazer um sacrifício de entregar a sua própria vida por nós, mas Ele não se importou com o sacrifício porque Ele nos amou tanto que isso é o que importava para Ele.
Sabe, quando nós nos afastamos das coisas que são prazerosas para nós, tem que ser um sacrifício de amor a Ele. Tem que ser um sacrifício de amor. Porque se não for com amor, meu irmão, não vai valer nada. Você está gastando o seu tempo. Se você fosse se sacrificar por Cristo, que seja por amor a Ele. E muitas das vezes vai doer. Vai doer mesmo abrir mão de uma amizade que você considera muito. Vai doer mesmo você sair da sua zona de conforto para ir atrás de alguém que precisa. Vai doer mesmo você sair de um trabalho que você está trabalhando durante anos, mas que está sendo um problema psicológico para você. Mas faça por amor a Ele. Porque se não for por Ele, não vai valer de nada. Porque Ele é o centro. Em Josué, bem no começo, Josué vai estar falando para uma galera de gente: ei, pessoal, vocês têm que escolher entre Deus ou os deuses dos seus antepassados. E no final ele vai dizer: ei, afasta, livra-se desses deuses, foque no Senhor, foque nele, afasta, porque muitas das vezes as circunstâncias vão vir para fazer você desistir em quem você tem crido. As pessoas vão se levantar para tentar roubar o seu foco. Mas a palavra é clara: foque no autor e no consumador da sua fé, que é Ele. E, irmãos, vai chegar num tempo onde nós temos que parar de ser filhos pedintes. Entenda, não é errado você pedir, mas é errado você ficar pedindo e pedindo e pedindo. Parar de ser crentes onde só querem receber, mas na hora de dar, não querem. É chegar num tempo de você separar um tempo para aquele que te deu tudo. É chegar num tempo de você dar a Ele tudo também. Tudo que Deus poderia te dar, Ele deu, que foi Cristo. É um mínimo nós darmos a Ele tudo que nós temos também. Nossa casa, nossa família, tudo, nosso trabalho. É chegar num tempo de nós os adorarmos por quem Ele é. Ele tem planos perfeitos e amém, vão se cumprir todos os planos dele na nossa vida. Mas se nós não o colocarmos num lugar de excelência, irmãos, não vale de nada. Porque tudo é para Ele, tudo volta para Ele. Amém? Você está aqui? Dá de novo um sorriso para o irmão que está do seu lado. Vê se tem uma sujeirinha. Eu acho que não tem. Mas dá uma olhada. Ou, em 1 Timóteo 2,5, abre lá comigo, por favor. Você abriu? Amém. Aleluia. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Sabe, irmãos, numa era onde nós éramos afastados de Deus, hoje nós temos plena comunhão com Deus por causa de Cristo. Hoje nós temos paz com Deus por causa de Cristo. Hoje nós temos alegria por causa de Cristo, porque, mais uma vez eu repito, e eu quero que você saia daqui com isso na sua cabeça, que tudo é Cristo. Não tem nada mais do que Cristo. Em 1 Coríntios 8,6, você não precisa abrir para nós ganharmos um pouco de tempo, diz: porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e o Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos, e existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Eu vou ler essa última parte para você, porque eu acho que você não entendeu. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem todos nós existimos. E se você existe, é por causa de Cristo. Por onde você for, irmãos, você tem que entender que você carrega um nome. Oh, aleluia, você carrega uma luz que nem as trevas foi capaz de parar. Você carrega um nome onde nem a morte foi capaz de deter.
As pessoas precisam ver o nome de Cristo através da sua vida, onde você estiver. Outro dia eu fui abastecer o carro, num posto aqui embaixo, faz um tempo. E eu pedi pro cara, pô, tiozinho, bota aí uns R$100 para mim. Na época que a gasolina era barata e compensava você colocar R$100. E daí, eu não sei o que eu falei com ele, eu acho que eu dei um bom dia e eu pedi para ele colocar R$100 e ele falou assim, ele olhou para mim, era um senhorzinho de idade, e ele olhou para mim e ele falou assim, você é da igreja, né? Eu falei, eu sou, o senhor é também? Ele, não, é que eu faz tempo que eu não vou na igreja, sabe, filha? E é que tá difícil, mas eu vi um negócio diferente em você mesmo, que quando você me deu bom dia, não sei, parecia mais alegre. E deu, é mesmo? Pô, que bacana, né? Que legal, né? Daí ele falando, mas é porque, sabe, eu recebo muita gente aqui no posto que também é da igreja, mas ninguém tem esse sorriso que você transmitiu para mim. E eu fiquei pensando assim, poxa, sério? Dele, eu sou de uma tal igreja, e ele falou o nome da igreja. E ele falou assim, sabe, muitas das vezes eu chego nessa igreja, as pessoas me dão o mesmo sorriso, mas não transmitiu essa alegria que você transmitiu. E eu falei, pô, senhor, muito obrigado, né? Deus abençoe e tal. E depois eu fiquei pensando, na igreja tem muitas pessoas que dizem ser seguidor de Cristo, mas a minoria transmite o nome dele de verdade. Muitas pessoas dizem amar a Cristo, mas poucas estão se importando em levar o nome dele para as outras pessoas. Muitas pessoas dizem amar a Ele, mas poucas estão com o coração aberto em sacrificar coisas importantes para Ele. Irmãos, vai doer, mas é uma dor que nos capacita, uma dor que nos proporciona algo maior nele. Porque conhecer e prosseguir conhecendo, Ele é o nosso prazer. Como eu disse, eu tenho 22 anos de idade e teve essa conferência no final de semana passado. E eu ia ministrar para muitos jovens. E eu gosto muito de jogar videogame. Olha só que bacana, né? Só que para mim me concentrar na palavra, eu tive que abrir mão de uma coisa. E eu tive que abrir mão do videogame. Na primeira semana, faltando 2 semanas para a conferência, eu só deixei ele desligado. E eu falei, não, Senhor, agora eu vou me concentrar. E eu acordava de manhã, eu orava uns 5 minutos, lia um versículo e ia jogar. Aí eu falei, não, Senhor, agora vai. E daí no outro dia eu tentava de novo, e era a mesma coisa, não ia. Aí até que teve um dia, 3 horas da minha mãe, que a minha mãe, vamos querer dormir. E daí eu falei, não, Senhor, já entendi. Ou é o Senhor ou é o videogame, não tem como ter as duas coisas. Então eu saí, eu desmontei tudo, tirei os cabos, guardei ele na caixa, coloquei ele dentro do meu guarda-roupa. E sabe, irmãos, foi uma semana de transformação para mim. Onde o meu foco era, que nem meu pai diz, estudar para ministrar. Mas na verdade, irmãos, eu estava estudando, me enchendo dele de uma forma em que eu não imaginava. E eu ministrei aquilo que eu estava cheia. Só que eu tive que fazer uma escolha. Ou era o videogame, ou era o Senhor. Para mim foi o videogame, mas para você pode ser alguma outra coisa. Uma rede social? Um Instagram da vida? Para você pode ser uma pessoa, não sei, seu melhor amigo. Irmãos, deixar de falar com uma pessoa importante para você um dia não vai te matar, não. Você sabe disso? Sabe, irmãos, deixar de ir num lugar onde você tem costume de ir todo dia não vai te matar, não. Mas ficar sem receber da palavra, irmãos, isso tem uma consequência muito grave. Se desapegar de uma pessoa onde você tem uma dependência emocional, dói. Muito. Mas depender de Cristo é a melhor escolha que você pode fazer. Sabe, deixar de falar com fulano, irmãos, fulano não é a última Coca-Cola do deserto. Não vai te matar, mas você tirar um tempo para o Senhor, isso vai te elevar para um lugar de paz, ou que nem com palavras eu consigo descrever para você. Mas você precisa escolher, ou é para Cristo ou não tem Cristo. Mas se você escolher Cristo, tenha certeza no seu coração que você vai ter que abrir mão de algumas coisas.
Escolher Cristo é aceitar e desejar ser disciplinado por Ele. Oh, aleluia! Em Jeremias mesmo, o Senhor vai dizer, Jeremias, eu o escolhi. Um sinônimo de escolhi é convocado. De escolher também pode ser convocado. E quando a gente pensa em convocado, a gente lembra de uma seleção, de um time. Não é? Para alguém jogar no time do Brasil ou na Copa do Mundo, tem que ser o quê? Convocado. E um jogador que foi convocado para a seleção, o técnico o escolheu, ele entra em uma fase de preparação, certo? Ele não vai ser escolhido hoje e já vai jogar amanhã. Ele tem uma fase de preparação, não é isso? Me ajudem, eu não sou muito boa com futebol, mas eu creio que é isso, não é? E nessa fase de preparação, ele é disciplinado no que ele come, nos exercícios físicos dele. Irmãos, ser convocado para o time do Senhor é você ser disciplinado por Ele. E aceitar ser disciplinado por Ele. Disciplinas doem muito. Às vezes você não vai gostar do que você vai ouvir, mas lembre-se, o próprio Senhor falou aqui mesmo em Hebreus, uns versículos para frente, olha, no 4, ele diz, no 5, perdão, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como os filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem Ele ama. E, irmãos, ser convocado pelo Senhor e aceitar viver uma vida nele, onde Cristo é o centro, é você deixar Ele te disciplinar na palavra dEle. E a disciplina dele dói. Não é uma dor que, não quero mais, mas é uma dor que te leva a níveis mais altos. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa conferência, é que mesmo quando você não quiser, você tem que fazer. Mesmo quando você não está afim de fazer, você tem que ir, você tem que fazer. Mesmo que isso doa. Mas sabe, o resultado nele é muito maior do que nós podemos imaginar. Sabe, irmãos, eu torno a dizer para vocês, porque eu sou uma jovem de 22 anos que eu vivo numa faculdade onde tem jovens que estão vivendo uma vida onde sem propósito. No trabalho, eu trabalho com 2 meninas, onde para elas preferem morrer do que aceitar Jesus, porque para elas é uma coisa que não compensa. Na minha faculdade, as pessoas acham que para ser feliz você tem que beber até cair. Outros você tem que ficar chapado de maconha para ser feliz. Então, de um lado, eu recebo influências e de outro, graças ao meu bom Deus, eu tenho a minha família. E dê graças a Deus pela sua família. Ai, Sabrina, mas eu não tenho família. Irmão, seja a sua família. Deixa Cristo ser a sua família e se baseie nele. E sabe, muitas das vezes eu estou na minha faculdade e aquelas pessoas ficam falando um monte de besteira na minha cabeça. E eu só lembro da minha mãe. Vamos querer desligar esse videogame 3 horas da manhã. Vamos querer desligar esse videogame. Eu só lembro da minha avó. Vamos orar, minha filha? Eu só lembro do meu pai. Você leu o livro? Sabe, irmãos, são ensinamentos que ficam na minha cabeça, mas que nos momentos de tensão são as coisas que me voltam para aquele em quem eu acredito. São disciplinas que me levaram a um lugar onde as más influências desse mundo não conseguem me corromper. Imagina, se não tivesse uma voz na minha cabeça, vamos orar, minha filha? É engraçado, mas no mundo onde as pessoas preferem beber e ficar chapado, gente, uma oração muda muita coisa. No mundo onde os jovens preferem estar 3 horas da manhã numa balada, só dá minha mãe na minha cabeça. Vamos querer desligar esse videogame? Por que você não está orando? Sabe, é engraçado, mas são correções que nos levam a lugares mais altos, onde a superfície e as coisas naturais não conseguem penetrar na nossa cabeça. E é isso que é ser um seguidor de Cristo, é você ser deixado, ser disciplinado por Ele, é você ser deixado moldar, Ele te moldar. E, irmãos, é chegado um tempo onde a minha geração necessita conhecer a luz do mundo que nos alcançou.
E essa luz só vai ser conhecida se eu e você nos levantarmos e nos posicionarmos como filhos de Deus. Como verdadeiros filhos de Deus. Porque falar todo mundo fala. Mas viver são poucos. Sabe, irmãos, é chegado o tempo onde você chegar na igreja, não apenas para participar de mais um culto, mas para você receber tudo aquilo que Ele preparou para você. Eu falei uma coisa na conferência que foi o que o Senhor me tocou muito forte. Nossa, eu disse quem que era a ministra, né? E Ele falou uma coisa muito forte em meu coração, que Ele disse, Sabrina, você... Ele falou para mim, né, mas eu falo para vocês também. Ele disse assim, eu preparo um banquete para os meus filhos. Com tudo que tiver direito, eu preparo. Feijoada, churrasco, pastel, coxinha, tudo, doce, salgado, misto, sushi, eu tenho de tudo nesse banquete. Mas não sou eu quem escolhe o que eles vão comer. Eles escolhem se eles vão desfrutar de tudo que tem nesse banquete. No caso, ele falava para mim, Sabrina, você tem que escolher se você quer desfrutar de tudo que eu preparei nesse banquete para você, ou se você quer ficar na metade, só nos doces, ou se você não quer comer nada. Sabe, irmãos, é chegado o tempo de nós escolhermos desfrutar de tudo que o Senhor preparou para nós. De sermos diferentes do que a maioria é. A maioria quer viver uma vida de palavras, mas não somos assim. Nós somos filhos de verdade, nós somos disciplinados por Ele, e o inferno e nem as más influências desse mundo vão ser capazes de destruir aquilo que em quem nós acreditamos. Se o Senhor falou uma palavra na sua vida, irmãos, vai acontecer. E permaneça com essa palavra. Não importa o que acontecer. Permaneça na palavra do Senhor. E eu quero voltar com o nosso exemplo, que é Paulo, para nós encerrarmos. Paulo disse em Filipenses 3:7, por favor, abra comigo. Em Filipenses 3:7. Você já abriu? Vou te dar 10 segundos. 9, 10. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Salvador. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Sabe, irmãos, que o seu motivo de viver seja Cristo. Que o seu motivo de trabalhar seja Cristo. Que o seu motivo de respirar seja Cristo. Que a sua vida seja Cristo. Tudo por Cristo.